Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius, de Geografia aqui com vocês, para mais uma resolução da questão do Enem, essa aqui de 2009, da edição que foi cancelada. Então vamos lá. Desde o início da colonização, a Amazônia brasileira tem sido alvo da ação sistemática de extração de riquezas que se configurou em diferentes modos de produção e de organização social e política. Se a Amazônia dos Rios foi o padrão que marcou mais de 4 séculos de ocupação europeia, a coisa começa a mudar de figura nas 3 últimas décadas do século XX. Então vamos lá. Então, desde o início da colonização, a importância da Amazônia, e ele está falando de Amazônia brasileira, tá? Então, lembrar que nós temos a Amazônia brasileira, que é chamada de Amazônia Legal, e a Amazônia que está no restante dos países vizinhos ao Brasil, que é a Amazônia Internacional. Obviamente, a gente sabe que o Brasil ficou com a maior parte dessas terras de floresta amazônica, tá? Então, ele vem falando sobre os diferentes modos de produção e de organização social e política, ou seja, os interesses, né? Quais são os reais interesses hoje em dia na Amazônia, na floresta amazônica? E ele vem: se a Amazônia dos Rios foi o padrão que marcou mais de 4 séculos de ocupação europeia, a coisa começa a mudar de figura nas 3 últimas décadas, tá? Então, de 3 décadas para cá, final dos anos 90, início dos anos 2000, 2010, 2020 agora, o que é que vem acontecendo com a floresta amazônica no século XX? Então, tá aí. Entre as transformações ocorridas na Amazônia brasileira nas 3 últimas décadas, destaca-se: letra A implantação da Zona Franca nas fronteiras internacionais, a exemplo da Guiana Francesa e da Venezuela. Então, a Zona Franca que a gente conhece é a Zona Franca de Manaus. Então, a gente não tem uma Zona Franca instalada nas zonas de fronteiras, né? Nem com a Guiana Francesa e muito menos com a Venezuela. Então, quando ele fala aqui, é a Zona Franca de Manaus, ok? Letra B, a modernização tecnológica do modo de produção agrícola para o aumento da produção da borracha e escoamento da produção pelas estradas. A gente tem uma modernização tecnológica, a questão do agronegócio. Porém, para o aumento da produção da borracha, lembrando que o ciclo da borracha ele acabou principalmente, né, no início do século XX. Ele quer o que aqui? Nas 3 últimas décadas. Então, esse ciclo da borracha ele vai se encerrar nos anos 10, nos anos 20, quando a gente vai ter uma queda nesse ciclo da borracha. Letra C, o interesse geopolítico de controle da fronteira, o que representou maior integração da região com o restante do país por meio de presença militar. Letra D, a reorganização do espaço agrário em minifúndios, valorizando-se o desenvolvimento da agricultura familiar e o desenvolvimento das cidades. Então, aqui vai estar errado o quê? Vai ter uma reorganização do espaço agrário, mas não em minifúndio. O que a gente mais tem nessa região amazônica são os latifúndios, né? Em vez de ser uma agricultura familiar, vai ser o agronegócio. Letra E, a estatização das empresas privadas como garantia do monopólio da exploração dos recursos minerais pelo poder público. Isso aqui vai ser o inverso, né? Não tem nada de estatização de empresas privadas. É mais fácil uma empresa privada comprar uma empresa estatal, ok? Então, a gente fica aqui com a letra C. O interesse geopolítico de controle da fronteira, o que representou maior integração da região com o restante do país, por meio da presença militar. Okay? Então, o Brasil ele começou a reforçar a segurança. Tá? Do ano passado para cá, a gente teve o lançamento do satélite Amazônia 1, para justamente fiscalizar essa área desmatada. Então, entrar pelo Brasil, por essa região de fronteira, é muito fácil. Então, a gente teve que reforçar essa presença militar, porque além da questão da extração ilegal da madeira, da biopirataria, a gente tem que se lembrar também que os países que estão vizinhos, que fazem fronteira com o Brasil, né, principalmente ali Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, são aqueles países que também são considerados o quê?
narcotraficantes, tá? Uma produção exacerbada da cocaína e depois do Plano Colombo, né, onde os Estados Unidos protegem essa fronteira colombiana para enviar a droga para os Estados Unidos, o principal meio de acesso dessa droga é aqui pelo Brasil, pela floresta amazônica, tá? Então, não só proteger a nossa fronteira, né, a questão da extração ilegal da madeira, da biopirataria, a questão das drogas e também é uma questão de que, quando a gente fala de presença militar, a gente fala de soberania. Beleza, pessoal? Então, valeu e eu aguardo vocês na próxima.